Saudações de paz, amados estudantes da Academia Bíblica Teológica Internacional. Estamos de volta para a nossa última aula da cadeira de liderança cristã, nossa aula de número 7. Nela, vamos abordar os dois últimos tópicos da nossa disciplina. Primeiramente, vamos falar do polêmico caso do pastorado feminino e vamos fechar falando da liderança cristã e a política. Portanto, são esses os últimos dois tópicos da nossa disciplina. Portanto, vamos começar com o pastorado feminino. Este tema, de facto, no ponto de vista bíblico, é um tema objeto de intenso debate, né, teológico, e existem diferentes interpretações dependendo da linha doutrinária. Existe a linha doutrinária complementarista, que entende de que o homem e a mulher são iguais em termos de dignidade, entretanto, têm funções, papéis diferentes, tanto no lar, assim como também na igreja. Este ponto de vista entende que a mulher complementa o homem. De tal forma, existem funções ou papéis na igreja que são exclusivamente reservados aos homens e as mulheres, então, têm o papel complementar. Pronto, em condições normais. Somente em condições excepcionais é que a mulher pode ocupar o papel reservado para o homem. Portanto, esta é a posição complementarista. Vamos depois ver, né, vamos aprofundar depois um pouquinho mais. Já a segunda posição é a posição igualitarista, né, que é aquela que defende de que homem e mulher são iguais, portanto, toda a função que é desempenhada pelo homem também é desempenhada pela mulher. De tal forma que não existe diferença, né, de homem e mulher, tanto no lar, em casa, na família, assim como também na igreja. Portanto, os que defendem o complementarismo tanto sustentam que a mulher não pode ser pastora, nem bispa, nem apóstola, okay? Porque são funções, são papéis reservados exclusivamente para homens em condições normais. Já os igualitaristas defendem que a mulher pode sim ser pastora, pode sim ser bispa, pode sim ser apóstola, porque homem e mulher diante de Deus são iguais. Portanto, em linhas gerais, essas são as duas principais posições. Vamos então agora apresentar os argumentos para cada posição, né? Os argumentos de razão, bem como os textos bíblicos usados para a fundamentação. Depois vamos então no final, né, mostrar a nossa posição, né? Qual é o nosso comentário diante dessas duas posições teológicas. Vamos começar com a primeira posição, que é a posição complementarista, né, que argumenta contra o pastorado feminino. Na visão complementarista, conforme já adiantamos, a mulher, homens e mulheres possuem a mesma dignidade diante de Deus, ou seja, em termos de valor, em termos de dignidade, homem e mulher são iguais, mas em tempo de funções, têm funções distintas e complementares, tanto no lar, assim como na igreja. Aqui, o texto de referência, o texto base de referência é Instruções de Paulo,
em 1 Timóteo, seu capítulo 2, versículo 12, onde o versículo, né, Paulo diz que não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o homem. Tanto, com base nessa passagem, os complementaristas sustentam que não é possível uma mulher ser pastora sem violar este texto, esse versículo em particular, porque o papel, né, do pastor, do ministério pastoral, essencialmente consiste no ensino, né, na instrução da igreja, e a igreja é composta por homens e mulheres. Portanto, se Paulo diz que não permite que a mulher ensine sobre o homem, portanto, não tem como uma pastora não ensinar sobre homens, né? E também, claro que em certas situações, né, o ministério pastoral coloca o pastor, né, em autoridade. Em muitos casos, o pastor tem que usar a autoridade. Portanto, se for uma mulher, ela estará usando a autoridade sobre o homem. Portanto, seria claramente violação dessa passagem. Por isso é que esse texto é frequentemente citado para restringir o papel de mestre, né, e autoridade espiritual final, né, ao homem. Portanto, esse é o texto usado para, né, argumentar contra o ministério pastoral feminino. Ou seja, não tem como uma pastora não entrar em choque com esta passagem. O outro argumento também contra o pastorado feminino tem a ver com as qualificações de liderança, ou seja, os requisitos que Paulo apresenta para quem deseja o ministério pastoral, quem deseja o episcopado. E Paulo deixa aqui duas listas, né? Vai ser a mesma lista, repetida. Paulo apresenta os requisitos tanto em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante, e assim como também no texto de Tito, seu capítulo 1, versículo 6. Né? Nessas passagens, por exemplo, 1 Timóteo 3, 2 e Tito 1, 6, né? Paulo apresenta como requisitos, né, para quem quer ser pastor, nesse caso bispo ou presbítero, todos os requisitos que Paulo menciona são requisitos masculinos. Né? Ele diz que tem que ser marido de uma só mulher, né? Portanto, ser marido está a se referir a homens, né? Está a se referir a homens, e não há aí referência a mulheres. Portanto, o que é interpretado como uma indicação de que o ofício, nesse caso pastoral, seja um ofício masculino. Por isso é que Paulo fala apenas aos homens. Né? Esse é um outro argumento também usado, né, contra o ministério pastoral feminino. E o último argumento é o argumento do padrão bíblico. Ou seja, no padrão bíblico, argumenta-se que, por exemplo, Jesus escolheu 12 apóstolos e desses 12 não havia nenhuma mulher, eram todos homens, né, para serem apóstolos, e o mesmo também encontramos no Antigo Testamento. Normalmente o sacerdócio, né, os sacerdotes, inclusive o próprio sumo sacerdote, eram sempre homens. Portanto, o sacerdócio era reservado a homens, apesar de que havia profetisas e juízas, né? Havia profetisas e juízas em condições específicas, mas no geral, o sacerdócio era reservado aos homens. Portanto, esses são os argumentos, né, usados contra o pastoreio feminino. Portanto, para os complementaristas, né, esses argumentos são suficientes para demonstrar de que o ministério pastoral é reservado exclusivamente aos homens. Portanto, a mulher não deve ser pastora, não deve ser bispa, não deve ser apóstola, porque não há qualquer referência desse ofício, desse ministério para mulheres. Agora,
A segunda posição, né, que é a posição antagônica, né, que é a posição contrária à que nós apresentamos, é a visão igualitária que argumenta a favor do pastorado feminino. Ou seja, nesta visão, entende-se que a mulher pode sim ser pastora, pode sim ser apóstola, pode sim ser bispa, e sustentam que as restrições que o apóstolo Paulo apresenta, tanto em Timóteo como em Tito, são, são de acordo com o contexto da época, que é o contexto cultural, que era um contexto machista, né, em que o valor da mulher era diminuído apenas a cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, não podia fazer quase nada. E, portanto, Paulo, tendo escrito naquele contexto, não tinha como ele dizer diferente. Tanto ele escreveu tomando em consideração o contexto cultural da época, né? Assim sustentam os que defendem a visão igualitária. Tanto nesta perspectiva, o Evangelho remove todas as barreiras, tanto de gênero, né, no ministério. Tanto no ministério em Cristo não há distinção de gênero. Homem e mulher são iguais diante de Deus, portanto, podem, sim, as mulheres desempenharem todas as funções que os homens desempenham. E aqui o texto usado para sustentar esta tese é a passagem também de Paulo, né, às Gálatas, o seu capítulo 3, versículo 28, onde Paulo diz que não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Tanto essa passagem é usada para defender de que todos os crentes têm acesso igual aos dons e aos cargos espirituais. Portanto, a mulher pode sim ser pastora, pode sim ser apóstola, pode sim ser presbítera, né? Porque Paulo diz que homem e mulher são iguais aos olhos de Deus. Ok, outro argumento também usado em favor da visão igualitária são os exemplos de líderes femininas que nós encontramos nas Escrituras. Por exemplo, no Antigo Testamento, apesar de que o sacerdócio era normalmente reservado aos homens, mas nós temos, por exemplo, a figura de Débora, né? Encontramos no livro de Juízes, do capítulo 4 ao capítulo 5, que ela era uma profetisa em Israel, entretanto, ela exercia a autoridade civil e espiritual, ou seja, ela basicamente desempenhava o papel de pastora mesmo. Ela pastoreava Israel, do ponto de vista tanto espiritual, como líder espiritual, a quem as pessoas iam consultar para ouvirem as instruções do Senhor Deus, assim como também era líder civil, também ele liderava a nação no ponto de vista civil. Tanto é uma mulher que foi líder, né? Foi líder espiritual, nesse caso foi pastora, podemos assim, né, aplicar nesse contexto, que desempenhou o papel pastoral. Outro exemplo que é citado é Raquel, descrita literalmente como pastora de ovelhas, né, apesar de que ela era pastora de animais, não de ovelhas no sentido de igreja ou pessoas, mas também é citada aqui como referência. Já no Novo Testamento, olha-se figuras como Priscila, que ensinou Apolo, né? Febe, que era diaconisa, e Junia, que é mencionada como notável entre os apóstolos, né, em Romanos 16, versículo 7, e aqui essa passagem, alguns citam Junia como apóstola, alguns defendem que Junia foi apóstola,
Mas parece que no contexto, né, Junia era alguém que era estimada, era muito conhecida pelos apóstolos, ou seja, pelo empenho, pela forma como ele apoiava os apóstolos, então ele era destacada entre os apóstolos. Né? Penso que no contexto parece que esse é o entendimento, né, da passagem, mas alguns entendem que ela também foi apóstola, alguns leem assim o texto. Portanto, esses são os argumentos. E o último argumento usado em defesa do pastorado feminino é a doutrina do sacerdócio universal, né? Baseado em 1 Pedro 2,9, né? Que, de facto, de forma clara, ensina que todos os cristãos são sacerdotes e podem ser usados por Deus conforme os dons recebidos, independentemente do gênero. Ou seja, se o seu sacerdócio é universal, quer dizer que homens e mulheres são sacerdotes diante de Deus, portanto podem oferecer sacrifícios a Deus. Se é assim, então podem ser usados por Deus independentemente do gênero, sustentam os que defendem o pastorado feminino. Portanto, esses são os argumentos então de razão usados para defender o ministério pastoral feminino. Temos aqui então um quadro, né, que sintetiza as posições nas igrejas quanto ao pastorado feminino. Temos, por exemplo, a Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana, por exemplo, do Brasil, as igrejas batistas tradicionais, a Igreja Universal. Essas igrejas, elas não reconhecem o ministério pastoral feminino, né? Essas igrejas, elas interpretam de forma literal as cartas do apóstolo Paulo, assim como também a tradição apostólica masculina. Portanto, para essas igrejas, a mulher não pode ser pastora, a mulher não pode ser apóstola, a mulher não pode ser bispa, né? E sustentam que esses cargos, essas responsabilidades foram reservados exclusivamente para homens. Entretanto, a Igreja Assembleia de Deus, em algumas convenções, como a Convenção Madureira, a Igreja Quadrangular, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana Unida, essas igrejas, elas reconhecem o ministério pastoral feminino. Tanto eles entendem que eles se focam no chamado divino, portanto interpretam as passagens, né, as recomendações do apóstolo Paulo, como sendo recomendações contextual, né, cultural, de acordo com a cultura da época. Portanto, essas são então as igrejas que reconhecem o ministério pastoral e as que não reconhecem o ministério pastoral feminino. Em jeito de conclusão, né, diante das passagens apresentadas, dos argumentos também já aqui apresentado, o que podemos de facto adicionar como comentário é que de facto em condições normais, né, em condições normal, né, o pastorado é de facto um ofício reservado aos homens em condições normais, né? Mas em condições excepcionais, Deus pode sim usar uma mulher, né, para desempenhar este papel, conforme nós vemos com Débora, por exemplo, né? Débora, num contexto específico, Deus usou ela para pastorear o povo de Israel. Portanto, não podemos tirar esta possibilidade, né, da soberania de Deus, né? E, portanto, em condições excepcionais. Ou seja, o normal, o pastorado é para homens, mas isso não fecha a possibilidade de mulheres também serem usadas nesse ministério. Portanto, esta é a nota que nos aprazia deixar aqui aos nossos estudantes. Portanto, vamos assim avançar então para o último tópico, né? Para o último tópico da nossa aula. E aqui vou deixar então para a reflexão dos estudantes qual é a posição da denominação do irmão e qual é
né, a tua posição, a tua compreensão sobre esta questão do ministério pastoral feminino. Apoias, se posicionas na visão de que as passagens de Paulo são de acordo com o contexto da época, ou tomas as passagens de Paulo de forma literal portanto, comentas contra o pastoreio feminino. Então, pronto, deixo aí para a vossa reflexão também. Ficaram então aqui as nossas notas que se impunham. Vamos assim avançar para o último tópico, a última temática, que é a questão da liderança cristã e a política, né? Como é que os líderes cristãos devem se posicionar diante da política. Quando falamos em navegar na política, né, é um dos maiores campos minados para o líder cristão de hoje. A política é um campo muito minado mesmo. Tanto para um líder eclesiástico, para um líder cristão, o desafio é influenciar de forma bíblica sem permitir que a igreja se torne uma extensão de partidos políticos ou correntes ideológicas. Esse é o desafio. Como pastor, né, como líderes, nós temos a missão de influenciar, não importa onde nós, né, influenciarmos, né, a nossa esfera de ação, biblicamente falando. Entretanto, não devemos permitir que a igreja se torne uma extensão do partido, de qualquer partido político ou de qualquer ideologia política. Isso por quê? Porque a função da igreja, a função da igreja vai além das ideologias humanas, vai além. Portanto, limitar a igreja a uma ideologia política partidária, né, é tornar a igreja irrelevante. Okay? É tornar a igreja irrelevante. Portanto, o líder cristão deve perceber que ele, claro, tem liberdade de se identificar com qualquer partido religioso, com qualquer partido político, tem até liberdade de tanto o líder religioso ele tem direito, inclusive, de exercer o ativismo, tipo exercer, né? Está afiliado a um partido político, mas deve perceber que não deve levar as suas ideologias partidárias para a igreja, ok? Não deve transformar a igreja como uma extensão do seu partido político. Isso é um erro crasso que não se deve cometer, não se deve fazer isso, porque a igreja, né, vai além das ideias humanas, ok? Portanto, vamos então apresentar princípios fundamentais, né, para um líder cristão equilibrado nesta área. Né? Como é que o líder cristão deve se portar no ponto de vista político? Né? Quais são os princípios que deve ter em conta? Primeiramente, é importante que o pastor, o líder eclesiástico, o líder da igreja, perceba que existe distinção, né? Existe separação entre o reino de Deus e o império humano. Okay? Não deve haver confusão entre reino de Deus e o império humano. O líder deve lembrar que o reino de Deus não é deste mundo, ok? Portanto, não se limita a sistemas humanos. É importante todo pastor lembrar-se disso, ok? Enquanto que os partidos políticos, né,
o trabalho dos partidos políticos é, é baseado em ideologias humanas, né? A luta para tomar o poder, né, desta terra, o poder deste mundo, o reino de Deus não é deste mundo. Portanto, não devemos limitar a igreja, que é a extensão do reino de Deus, né, a sistemas humanos. Né? Não podemos fazer isso. Por quê? Primeiro, pelo perigo de cooptação. Perigo de cooptação. Ou seja, quando a igreja se casa com um partido político, né, ela se torna viúva no próximo mandato. Por quê? Na política é assim, hoje tem um partido no poder, amanhã tem outro partido. Por exemplo, se a igreja se casa com um partido político, se um dia esse partido político deixar o poder, né, a igreja torna-se viúva. Por quê? Porque ela é conotada como extensão daquele partido. Okay? Então, isso não é bom. Não é bom. E quando isso acontece, o líder perde a autoridade profética para confrontar o erro se estiver preso a um lado político. É o que temos visto com muitos pastores, né? Muitos pastores que até já foram respeitados no passado, que já foram até homens de Deus, que eram de facto ouvidos como profetas de Deus, mas por assumirem o ativismo político ao se identificar, ao se filiar a partidos políticos, né, esses líderes perderam a autoridade profética, porque quando estão a falar, são vistos como boca de aluguer do partido em que eles são filiados, né, e não é isso que se espera de um homem de Deus, né, de um pastor, de um líder eclesiástico. O líder eclesiástico, ele deve se posicionar como profeta, né? Como profeta, aqui me refiro a porta-voz de Deus. Portanto, para isso acontecer, é importante que o homem de Deus não se reduza, né, a ideologias de partidos específicos, né? É importante que o homem de Deus seja aquele que apresenta os princípios do reino de Deus, apresenta os valores das escrituras sagradas, independentemente, né, de quem está no poder, independentemente das ideologias partidárias. O homem de Deus deve ater-se aos princípios do reino de Deus. Só assim é que poderá então se manter como uma boca, né, a boca de Deus, né, o homem, o profeta, né, aquele que fala, né, dos princípios, dos padrões divinos. Isso é que garante a autoridade do líder eclesiástico, né, o se posicionar de acordo às escrituras sagradas e não se alienar, né, a uma ideologia, a um partido político. Isso, de facto, mata com aquilo que seria o papel do líder eclesiástico, que é o papel profético. Okay? Tanto quando o líder se filia a um partido político, né, infelizmente ele perde, né, a autoridade profética e ele então é cooptado, né, como militante, né, do partido A ou B, o que não é bom, né, para o pastor que se espera ser homem de Deus. Ok, outra questão é a identidade primária, ou seja, o cristão, para falar aqui do pastor, do líder, né, é primeiramente um cidadão do céu. Okay? É importante entendermos isso. É primeiramente um cidadão do céu. Portanto, a política é uma ferramenta de serviço, não o caminho para a salvação. Né? Então, o pastor tem que entender assim, né, que ele é primeiramente cidadão dos seus, tanto como cidadão dos seus, ele está a representar os seus aqui na terra. E a sua intervenção, né, no fórum político deve refletir os princípios do reino de Deus, ok? Deve refletir os princípios do reino, ok? Ok, ok. Tanto, vamos então agora nos ater aqui à questão do papel profético do líder, que já falei um pouquinho dele, vamos aqui agora aprofundar um pouquinho desse papel profético do líder. Infelizmente, muitos líderes têm perdido este papel profético e se tornado apenas promotores, né, de ideologias políticas partidárias, né, e infelizmente separando assim o povo de Deus.
O líder cristão não deve ser um cabo eleitoral, ok? Não foi para ser cabo eleitoral que Deus nos vocacionou ao ministério pastoral. Não, mas Deus nos vocacionou para sermos a voz que aponta valores bíblicos. Okay? O papel do pastor é apontar aos valores bíblicos. Não importa quem está no poder, não importa a ideologia de quem governa, o papel do líder cristão é trazer à tona, fazer lembrar aos líderes, aqueles que têm poder político, os valores bíblicos. Ok? Tanto os valores têm que estar acima das siglas, né? Em vez de promover candidatos, né, candidatos de partido A ou partido B, o líder cristão deve ensinar a igreja a avaliar princípios. Ou seja, é errado um líder cristão, né, na igreja, no púlpito, fazer apologia para candidato A ou candidato B, partido A ou partido B. Não, não pode fazer, não, isso não se faz, não pode fazer isso, ok? Não se pode fazer isso. O que o pastor deve fazer é pregoar sobre os princípios bíblicos, princípios como a justiça social, né? A justiça social, por exemplo, não importa quem está a governar, né? Deve velar em fazer justiça social, né? Procurar distribuir de forma justa, né, os recursos da nação, os recursos públicos, né, a ética, né, a defesa da vida, né, as liberdades de culto, né, e cuidado com os pobres. Aqui, liberdade de culto não é só liberdade de culto olhando para a religião cristã, que é nossa, mas devemos sim defender a liberdade de culto de todos, né, de todas as confissões religiosas devem ter liberdade, né? Porque o homem tem essa liberdade, portanto, e o cuidado com os pobres, né? Isso é que a liderança cristã deve ensinar aos membros, aos crentes da igreja. Agora, cada crente, né? Os crentes são livres de adotarem partidos diversos, ideologias diversas, e cada crente, de acordo com a sua consciência, né, vão escolher os seus partidos, vão votar quem eles quiserem. Não pode ser o pastor, né, a se intrometer nesses assuntos, definir o voto da igreja em que o pastor lidera, né? Fazendo assim, o pastor estaria a deixar o seu papel profético e se posicionando como um cabo eleitoral do partido A ou do partido B, o que é a todos os níveis reprováveis, né, para um líder eclesiástico. Ok? Portanto, o pastor deve se focar em ensinar os valores, os princípios bíblicos. Ok? Agora, outro aspecto aqui no papel profético ainda do pastor é o confronto bilateral. O que é isso? O que é esse confronto bilateral? A integridade do pastor, do líder eclesiástico, exige criticar a injustiça e a corrupção. Não importa quem é que está liderado, não importa quem é que está governando, ok? É importante que o líder cristão critique quando se está cometendo injustiça e corrupção, ok? E não importa quem está no poder, o líder não pode se deixar alienar, né? E infelizmente muitos líderes cristãos são alienados, vendem suas consciências, né, em troca de bens materiais, né, em troca de dinheiro, em troca de apoios, em troca de carros, e ao receberem esses apoios, né, de líderes partidários, automaticamente eles perdem a autoridade moral e não conseguem, nesse caso, apontar quando os líderes políticos cometem injustiça, corrupção, né? Se calam esses líderes, se calam muitos líderes cristãos. Por quê? Porque estão comprometidos, porque receberam, né, favores. Portanto, isso é a todos os níveis negativo, o que depois então faz com que os líderes cristãos não desempenhem o seu papel, né, de profetas, né, que deviam então chamar a atenção, corrigir os líderes políticos, né, quando esses enveredam pela injustiça e pela corrupção. Se o líder só critica um lado, né, portanto ele deixa de ser um profeta para ser militante. É o que nós temos visto, por exemplo, em muitas latitudes, né?
os líderes comprados não conseguem criticar os partidos em que eles são filiados, né? Só criticam o outro lado. Isso quer dizer que já não é pastor. Ao se portar assim, deixam de ser pastor e se portam como militantes de partido, né? Tanto não é esse o papel de um pastor, de um líder eclesiástico sério, né? Não pode ser militante, mas tem que ser profeta. Portanto, profeta tem que ter coragem de repreender, né? Apontar o erro, quem está errado, né? Não importa quem é, não importa quem é, ok? Ok. Outra questão também importante nessa questão de liderança cristã e política é a preservação da unidade do corpo. Extremamente importante. Ok? É importante percebermos que uma igreja local ela é composta por pessoas com diferentes valores políticos. Ok? E qualquer igreja a igreja é composta por pessoas com valores diferentes, com posições políticas diferentes, ok? E o pastor tem que ter ciência disso, ok? Tem que ter ciência disso. Portanto, o pastorear, né, não é dividir, ok? O líder cristão deve garantir que a mesa da comunhão seja maior que a urna eletrônica. O pastor não pode usar o púlpito para separar a igreja por ideologias políticas ou partidárias. Não pode fazer isso. Okay? Tanto a polarização política não pode destruir a unidade do espírito. Não podemos destruir a unidade que os crentes devem ter por posições, por ideologias políticas ou partidárias. Por isso é que o pastor não deve se posicionar politicamente partidária, né, no púlpito. Deve se focar nos princípios, nos valores, né, ensinar os valores do reino de Deus, incutir os valores do reino de Deus nos crentes, na igreja, e a igreja, então, independentemente dos partidos onde eles estiverem filiados, né, devem defender esses valores do reino de Deus. E outra questão ainda na preservação da unidade do corpo é o cuidado com o altar. É importante que o púlpito, né, que é um lugar sagrado para a pregação do evangelho, né, não pode ser usado para propagandas partidárias. Não pode fazer isso. Isso vai ferir a confiança dos membros e desvia o foco da missão principal da igreja, que é o reino de Deus. Tanto não se pode entregar o púlpito da igreja aos políticos para fazerem campanhas, propagandas partidárias. Isso não se faz. Infelizmente, esse comportamento nós temos visto em muitas igrejas, principalmente em épocas de campanha eleitoral. Nós aqui, por exemplo, no nosso contexto, né, nós estamos no ano pré-eleitoral e, e vamos ver, a partir do final do ano, muitas igrejas, muitos púlpitos, né, sendo usado para propagandas partidárias. Isso é feio, é triste. Isso acontece porque essas igrejas, em vez de puramente igreja, né, são convertidos em extensão de partidos políticos, que é triste, né, que é feio. Infelizmente tem acontecido isso. Mas não é bom, não é bom. Ok. Outro aspecto importante na liderança e a política é a instrução da cidadania. Ou seja, em vez de o líder dizer em quem é que os crentes devem votar, que é errado, não se faz, o líder deve capacitar os membros a pensarem, a usarem a cabeça. Ok? Portanto, isso então, exige que haja educação política, ou seja, o líder pode promover fóruns de discussões, né, baseadas na cosmovisão cristã, né, aquilo que as escrituras sagradas ensinam sobre política, pode fazer isso, ensinando como a Bíblia vê temas como economia, justiça e dignidade humana. Okay? Isso pode se fazer. O estímulo ao serviço, por exemplo, encorajar cristãos de bom caráter, né, a ingressarem na vida pública, né, para servirem à sociedade como sal e luz da terra, mantendo assim a sua integridade pessoal, isso sim, né,
Isso sim, podemos, né? O líder pode fazer isso, encorajar homens, cristãos de boa índole, né? De bom caráter, né? A ocuparem cargos públicos e chamar a atenção que quando estiverem nos cargos públicos devem sempre se lembrar dos valores cristãos, que é a integridade, que é a fidelidade, para não desviarem né, o bem público para fins pessoais. Né? E o que tem acontecido tem destruído muitos países, como o nosso também, né? Exemplo, nosso país. Né? Infelizmente, muitas situações ruins, a vida das populações é precária e obriga muitos a fugirem das nossas terras para imigrarem para outras terras, porque infelizmente né, os bens que deviam ser usados muitas das vezes para o coletivo né, são desviados por particulares. Né? Então, a igreja pode desempenhar esse papel na instrução política dos membros, porque são os membros que de facto são cidadãos que ocupam vários cargos na sociedade, cargos públicos de destaque. Então, se esses cidadãos forem de facto bons cidadãos, cumprirem bem com os seus papéis, com os seus cargos, isso vai contribuir para o bem público de todos. Okay? Isso é importante. Portanto, para finalizar aqui a nossa aula e a nossa disciplina, o último tópico nessa questão da liderança cristã e a política é a oração pelas autoridades. É importante, né, as escrituras orientam que se deve orar pelos líderes políticos, né, por aqueles que são autoridades. Né? 1 Timóteo 2, versículo 1 a 2, né, Paulo deixa claro que, instruindo a Timóteo que devia se orar pelas autoridades, aqueles que têm poder né, político, independentemente de concordar com eles ou não, mas devemos orar a favor deles, né, para que Deus lhes dê a graça, lhes dê a saúde, que se entendam, né, que tenham sabedoria para governar corretamente, porque quando eles governam corretamente, também contribui para o nosso próprio bem aqui na terra, ok? Portanto, é importante que o pastor, né, mobilize sempre a igreja para que se ore pelos seus líderes políticos, okay? Por todos aqueles que exercem autoridade política. Portanto, para fechar, temos então aqui uma questão para reflexão. Né? Você que está a me ouvir, qual é o maior desafio da igreja onde você congrega? É a polarização entre os membros, ou seja, os membros, a disputa por ideologias partidárias entre os membros, ou é a pressão que o pastor sofre para se posicionar explicitamente por um partido político? Qual é a realidade que vives na tua igreja? Né? Então eu vou parar por aqui. Deus em Cristo nos possa abençoar, que todos aqueles que são pastores, né, tomem nota de tudo que nós abordamos aqui nessa disciplina e coloquem em prática. Fazendo assim, então, terão um pastoreio com êxito, com sucesso, né, cumprindo assim a missão que lhes foi dado por Deus para pastorear o seu rebanho. Se lembrar que ser pastor não é ser dono das ovelhas, ser pastor é ser mordomo, é cuidar do povo que não te pertence, mas que pertence a Deus e que terás que prestar conta a Deus pela forma como você cuidou desse povo. Então, que Deus rica e poderosamente nos possa abençoar e até a próxima disciplina. Graça e paz.